Como gabaritar a prova de matemática da ESA? O que a gente faria para amassar a prova de matemática desse ano? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia aqui e vai explicar para você em passos simples o que nós faríamos se a gente tivesse que fazer a prova da ESA esse ano para gabaritar matemática, chegar nos 14 de 14. Então, esse vídeo aqui, cara, vai ser muito importante, principalmente para você que está com muita dificuldade e não sabe progredir na matemática. 5 passos simples que qualquer pessoa que executar direitinho o que a gente explicar aqui vai conseguir amassar a prova de matemática desse ano. Mesmo que tenha dificuldade de matemática, mesmo que tenha feito um ensino médio fraco, tem que seguir o passo a passo do que a gente ensinar aqui, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o professor Igor. Eu sou o professor Borbas aqui, nós somos do Conduta Militar e, cara, dá uma moralzinha pra gente, já deixa o dedo aqui no like, se inscreve no canal também, porque a gente sempre tá postando conteúdos para te ajudar a passar na prova da ESA. Então, bora lá, 5 passos simples. E o primeiro deles, senhores, é saber reconhecer as suas dificuldades. Eu sei que matemática é uma disciplina que gera grande dificuldade na maioria das pessoas que vão fazer a prova da ESA. Pô, mestre, mas o que seria isso? Reconhecer as dificuldades. Senhores, eu sei que muitos de vocês que vão estudar para a ESA não tiveram um bom ensino médio, não vêm de uma boa escola, não têm uma boa base de matemática. E quando você pega para estudar para um concurso, é diferente da escola. Seja sincero aqui comigo, você lá na sua escola, durante seu ensino médio, você era o cara que dava o gás, que se esforçava, que fazia de tudo para aprender? Ou era o cara do fundão, que ficava ali na zoação, que fazia o mínimo para ser aprovado? Já tem que virar a chave na sua cabeça de perceber que concurso é outra parada. Por quê? Você tem todo o edital para colocar na sua cabeça para que quando chegar lá no dia da sua prova, você consiga desenvolver. Então, é muito mais denso. Só que não é impossível. As pessoas pensam que, não, mas o edital é extenso, vai gerar muita dificuldade, tem vários assuntos, como que eu vou colocar tudo isso na minha cabeça? É possível e no vídeo de hoje a gente vai te explicar passo a passo. O primeiro deles é esse. Reconhecer a dificuldade. E é maneiro tu falar essa parada de ser da turma do fundão, cara. Eu vou revelar aqui. Eu já falei mas eu era da turma do fundão do ensino médio, cara. Eu era o cara que gostava. Eu era da turma da. Você não, né? Tu Não, é diferente. ficava ficar lá na frente e tal. Mas aí, pra tu ver, o Borbas, ele já conseguiu, passar logo de primeira, por exemplo, na prova da SpaceX. Mas por quê? Porque ele levou o ensino médio dele a sério. Eu consegui passar de primeira na prova da ESA. Então você também consegue. Na EFON, eu já tive que correr um pouco mais atrás. Por quê? Porque eu era da turma do fundão. Mas aí é aquela parada. Quando eu comecei a estudar, eu falei, opa, não adianta eu achar que vai ser fácil, deixa eu ver aqui quais são as minhas dificuldades, que é exatamente esse primeiro passo. Reconhecer os erros, reconhecer as falhas. Não adianta, olhar e falar assim, não vai ser fácil. Não vai. Eu, no meu ensino médio, era bagunceiro, da turma do fundão. E se eu conseguir correr atrás e passar, tu também consegue. Mas não adianta achar que vai ser fácil, porque não vai. Não vai. Então, reconhecer os erros, sabe que vai ser difícil, mas sabe que é possível. Vamos agora para o segundo passo, que também é muito importante e que muita gente negligencia. E é por isso que não consegue aprender matemática. Mestre, que segundo passo é esse? Não pular etapa. Se você tem dificuldade, você tem que partir lá do início. Começar do início, mestre, mas isso é redundante, mas é literalmente isso. Você tem que partir do básico, antes do edital, ou seja, lá na matemática básica. Para quem ainda não está ligado, aqui no nosso canal tem uma playlist que está rufando. Todo mundo está acompanhando aí, que vai estudar para essa. Então, cara, se você ainda não começou, aqui é o seu início. Dá uma olhada aqui no canal, vou deixar um cardzinho aqui na tela para você não dar bobeira. Mestre, mas é muito fácil. Eu sei somar, eu sei subtrair, eu sei multiplicar, eu sei fazer divisão, eu sei fazer tudo. Beleza, aí chega na primeira questão, que tem uma quantia com vírgula, você trava e não sabe fazer. Aí você pega uma questão de multiplicação, não sabe multiplicar com vírgula, não sabe tirar porcentagem. Olha um produtinho notável, se pela de medo, acha que aquilo é difícil, que é impossível, que misturou letra, não sabe resolver a equação. Cara, calma, paciência. Se você ir do início e progredindo pouco a pouco, eu tenho certeza que vai chegar lá no momento dos assuntos do edital, você vai conseguir fazer. Até porque, coloca uma coisa na sua cabeça. Eu escutei essa frase uma vez de um professor e eu concordo muito com ele, que ele disse o seguinte: o difícil é um punhado de coisas fáceis. Como assim? Às vezes o cara quer, não, vou começar a estudar aqui agora, já vou pegar logo um assunto aqui que cai bastante na prova, logaritmo, beleza. Só que aí você não sabe fazer potência. Como que você vai fazer logaritmo se você não sabe fazer potência? Você não sabe decompor um número em fatores primos. Não vai acontecer, cara, não vai dar certo. Agora vamos lá, preste atenção. Já vi potenciação, sei decompor um número, que são coisas relativamente tranquilas, simples. Sei o que é um número primo. Imagina, sei tudo isso aqui, agora eu vou para log. Ou seja, amassa. Agora você vai conseguir. Mas se você pular potência, se você pular números primos, se você pular decomposição, você não vai conseguir chegar nesse assunto e
aprender. Por isso que muita gente tem dificuldade. E essa parada de pular etapa aqui, que é o segundo passo, é muito importante também falar o seguinte, não dá pra você se comparar. O que rola muito hoje, cara? Às vezes o cara ele tá num grupo ali de estudo, tem um monte de gente estudando pra ESA, aí às vezes o pessoal manda uma questão, né? E aí o pessoal começa a falar no grupo, Mel, pra não zerar, essa é fácil. Prova nível coveiro de prefeitura. Pô, essa aí é clássica. Cara, aí os caras entram na tua mente. Esse que é o problema, cara. Cara, tu não pode deixar entrar na tua mente, cara. Rapaziada, você tem que colocar na cabeça que, pô, se o cara acha fácil, beleza, o problema é dele. Uma parada que também muita gente fica grilada aí na prova da ESA é a concorrência. Cara, esquece a concorrência, coloca na sua cabeça. Se eu fizer a minha parte, se eu me dedicar muito, colocar tudo aquilo que tá lá no edital na minha cabeça, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Uma vaga vai ser minha. Pronto. Agora, você deixa o que outra pessoa, que às vezes o cara olhou a questão lá, jogou no Google, porque ele tem aquele ego dele. Joga lá no Google, viu o gabarito, comenta lá e fala assim, essa é fácil. Ele nem sabe fazer, né? Ele só... Essa quem não sabe fazer pode rasgar o CCI. Nem vai pra prova. Nem vai pra prova. Os caras metem essa e entra na sua mente, cara. Esquece isso. Tu não pode deixar, cara. Pode. Então, assim, aí tu fica, pô, a rapaziada tá avançando muito. A galera tá lá na frente. Aí o que tu faz? Eu vou correr aqui com a matemática básica, ó. Vou pular um monte de coisa aqui pra eu chegar no nível dos caras. E fica ansioso. Não pode, fica frustrado, fica ansioso. Não dá. Então, se você queimar a largada, se você pular etapa, já era. Não vai. Aí lá na frente, o que vai acontecer? O cara pega uma questão de log, é o que você falou, não sabe fazer a decomposição, a fatoração, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Não adiantou nada. E isso aí vai te dar mais ansiedade. Que você vai voltar e falar assim, cara, olha só o que eu tô vendo aqui agora. Isso aqui eu já deveria ter visto lá atrás. Aí você pensa que tá perdendo tempo, a ansiedade vai te consumindo e só vai te atrapalhar. Então tenha calma, tenha paciência. Faça um bom planejamento, uma boa organização para chegar lá na hora da prova e conseguir ver todo o edital com qualidade, sem pressa, sem afobação, porque isso não vai te ajudar em nada. Agora, 2 passos já foram. Bora para o nosso terceiro passo. O terceiro passo é o quê? Saber estudar. Igor, fala para mim, como que você fazia ali o passo a passo para estudar, para conseguir acompanhar ali um conteúdo de matemática? Ó, vamos lá. Primeiro, deu play na videoaula? Cara, é para prestar atenção na aula. Larga o WhatsApp, larga o celularzinho. Ah, mas é porque eu tenho no grupo de estudo. Mentira, para de caô, cara. Tu quer ficar ali no grupo pra ficar sabendo as fofoquinhas da tua cidade, pra ver, porra, quem vai pro BBB, pra, porra, ver, porra, de Felipe Neto. Esquece essa parada. Deu play na videoaula? Larga o celular. Ah, não, mas eu assisto a aula pelo celular, mestre. Desativa a notificação. Exatamente. Aí chega a notificação, pô, eu fico curioso. Desativa a notificação. Esquece. Deu play na aula? Aulinha, prestou atenção. Aí o que muita gente faz? Dá play numa aula, às vezes, de 2 horas. Aí já... Pensa comigo, cara, aqui comigo. Você lá na sua escola, você ficava com sono de assistir uma aula, sei lá, duas aulas de 50 minutos, você já ficava com sono. Como que você vai pegar na sua casa, sem muito barulho, num ambiente ali silencioso, para assistir algo que você não está acostumado? Uma aula de 2 horas, muito dificilmente você vai conseguir ficar atento a todo momento. E aí o que vai acontecer? Você vai se tornando maçante, chato, você vai perdendo interesse, vai começar a viajar e não vai conseguir aprender o conteúdo. Por quê? Porque o problema está na aula. Você tem que ter uma aula, primeiro, curta, que consiga te entregar o que é necessário para você passar na prova da ESA, o passo a passo, mastigado, sem enrolação, bisurado. Porque não é um bicho de 7 cabeças, não é algo impossível, muito difícil. Não. Tenha calma, tenha paciência. Por quê? Se você tem uma aula de qualidade com pessoas que realmente conhecem a prova da ESA, isso faz toda a diferença. Pessoas que sabem conduzir o assunto de maneira que você não acha, pô, que aula chata. Faz uma brincadeira, dá uma mensagem de motivação, tudo isso faz diferença. Tudo isso faz com que você foque na aula, não fique disperso e aí sim vá aprendendo. Só que não para por aí não, porque a aula não vai adiantar nada. Nada. Para você aprender matemática, você precisa trabalhar, você precisa exercitar. É um estudo ativo. Primeiro passo é assistir a aula, com atenção. Uma aula que seja direto ao ponto, mastigada, que o professor tenha paciência de ensinar. Tem que ter paciência. Cara, às vezes, né, eu estudava às vezes pela internet, mas eu fazia o curso presencial também, né? Aí, pô, é aquela parada. Às vezes o cara tá meio desmotivado, aí no meio da aula, tu tá viajando, né, às vezes. Tu tá viajando, que tá vendo aula e tal, às vezes tu dá uma viajada, porque é normal, nós somos seres humanos. Aí do nada o professor, vambora. Aí tu já dá aquela...
aquela levantada, aquele gás. Fala, meu irmão, eu vou com tudo. Caraca, meu irmão, esse cara tá dando gás comigo. Então tem que ter esse estudo ativo. Agora, só aula não basta. O que eu fazia? Sair da aula, o mais importante, fazer questão. Fazer questão. Agora aqui vem uma parada, Borbas. Porque às vezes o cara é o seguinte, ele sai da aula, ele pega uma lista para fazer e ele erra tudo. O que o cara pensa? Não, peraí, já vi a aula. O que eu vou fazer agora? Quero fazer o quê? Quero fazer ESA, quero fazer EA. Quero fazer SpaceX. Me dá aqui uma questãozinha para ver se eu consigo fazer. Cara, você não vai conseguir fazer. Não vai, não adianta. Porque você ainda não tem os modelos. Senhores, matemática é modelo de questão. Tu já viu uma questão parecida? Tu vai conseguir fazer. Agora, se você pegar um caso que você nunca viu, dificilmente vai sair. Então, por isso que você precisa exercitar bastante. E aí você vai para a lista de exercícios. Nessa lista, primeiro, você tem que fazer questões simples. Fáceis, mestre. Fáceis. Nível coveiro de prefeitura é essa aí mesmo. Não precisa ficar com o ego ferido, não. Você pega para justamente colocar aquelas ideias na teoria na sua cabeça, para você exercitar. Por quê? Se você não exercita, você não sabe se aprendeu ou não. E aí você vai para o exercício. Beleza. Pô, mas estou conseguindo fazer, estou conseguindo desenrolar. Beleza. Fiz as questões iniciais. Depois das questões iniciais, você vai pegar as questões ali intermediárias, vai pegar uma questão ou outra ali da prova, que seja mais tranquila, mais simples. E aí você vai progredindo até chegar no nível da sua prova, no teu objetivo principal. Por quê? Se você queimar essa etapa, você fica frustrado, você pensa que não vai dar certo. Cara, não é assim. Por isso que você precisa de um bom material. A lista de questões que tu for fazer, ela tem que subir o nível gradativamente. Então as questões iniciais são questões fáceis mesmo. Questões para você olhar e falar assim, pô, vai ser tranquilo. Com o tempo, o que vai acontecer? Vai aumentando o grau de dificuldade até chegar no nível da prova. Por exemplo, o que a gente faz com os nossos alunos. As questões iniciais das listas ali são questões mais simples, e ali vai chegando para o final, aí já vai começando a aumentar o nível. E outra parada que eu me lembrei aqui, durante a aula teórica, é extremamente importante que o seu professor faça exercícios. Todas as aulas, mestre, todas as aulas de teoria têm que ter exercício para você entender a aplicação daquele conceito. Então você tem que ter vários exemplos ali durante a aula para você não chegar cru na lista de exercícios, que aqui no nosso curso a gente chama de campo de batalha. Tem que chegar ali já tendo uma noçãozinha básica, para você olhar para a questão e falar, opa, isso aqui que o cara está me perguntando eu já vi na aula, já está lá. Tem um exemplo prático daquilo ali para mim. E aí você vai se modelando e vai conseguindo desenvolver. Agora, preste atenção, algo muito importante que eu vou falar. Quem estuda tem dúvida, tem dificuldade. Para você falar, mas eu tenho muita dúvida, eu tenho dificuldade. Isso é sinal de que você está querendo, que você está estudando. A pessoa que fala, não, mas eu estou estudando, para mim está tudo safo, eu estou conseguindo desenvolver tudo. Mentira, mentira. Todo mundo vai ter dúvida, todo mundo vai ter dificuldade, porque sempre vai ter aquela questão que você não vai conseguir fazer. E aí, quando tem uma questão que não consegue fazer, o que a gente procura? Tem que ver a resolução. Tem que ter E antigamente era difícil arrumar resolução de questão, né, cara? Pô, eu lembro da minha época, às vezes eu queria arrumar a resolução de uma questão. Pô, rapaziada, passei na ESA em 2012. Na IAR em 2013 e na EFON só em 2014. Cara, nessa época não é igual hoje em dia não, né? Que tu joga as paradas na internet aí. Hoje em dia ainda é difícil achar, tá? Mas lá atrás tu tinha que jogar, tinha uns fóruns malucos, tu achava umas respostas do Yahoo, não sabia se tava certo, se tava errado. Pô, era uma confusão danada. Na minha época também, não faz tanto tempo assim, né? Pô, tá me chamando de velho. Pô. Mas me virava, colocava a questão lá no Google para ver se tinha resolução. Normalmente, a maioria das vezes, não tinha resolução em vídeo. E aí tinha que ir para fórum para ver como que era, entender, o cara escreveu. Outra coisa, escreveu ali, pô, digitando no computador, não é uma folha de papel, a mão livre que ele vai construindo o raciocínio, não. É até mais difícil entender, mas tinha que me virar. O que não acontece aqui, por exemplo. Por quê? Todas as questões do nosso curso estão lá resolvidas passo a passo em vídeo. Só para o cara, pô, tive dificuldade nessa aqui. Deixa eu ver a resolução do mestre, deixa eu ver como é que ele fez, como que ele está pensando, para você se modelar e fazer daquela maneira. Agora, tive dúvida, assistir a resolução. Pronto, tá safo? Não, cara. Você tem que bater em cima da sua dificuldade. Você tem que fazer aquela questão várias e várias vezes até você conseguir fazer sozinho. Por quê? Ver por ver não adianta. Não adianta, você não aprende. Você tem que fazer sozinho. Não é assim que ele fez? Beleza. Se bobear, anota, pô. Ele fez assim, anota. Mas eu tô copiando. Não tem problema, pode anotar. Pô, anotei, legal. Caderninho do lado, pega outra folha, deixa eu fazer sozinho aqui agora. Tô conseguindo fazer. Peraí. Nesse ponto aqui, não sei mais como faz. Dá uma olhadinha. É assim? Volta.
e vai exercitando. Você precisa forçar a sua cabeça para aprender um conteúdo. Porque se você não forçar, se você ficar de preguicinha, não vai dar certo. Então vamos resumir aqui por enquanto, tá? Nesse terceiro passo, ó, vou revisar com você. Primeiro passo, reconhecer os seus erros, né? Reconhecer a tua base. Segundo passo, não pular etapa, então a importância da matemática básica. Nesse terceiro passo, saber estudar e ter paciência. Por que ter paciência? Porque não adianta você... Ah, beleza, eu descobri então como é que se estuda. Como é que eu faço? Assistir a aula, estou prestando atenção na aula, foco total na aula, esquece as distrações. Acabei de ver a aula, vou fazer as questões. Tenho que ter uma lista de exercícios que comece do fácil e vá até o difícil. As questões que eu errar, eu vou ver a resolução e vou refazer para identificar o meu erro, que é o que a gente está explicando aqui agora. Só que ainda assim, pô, consegui fazer tudo isso. Beleza, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. E uma dúvida que muita gente tem, que a gente recebe direto no Instagram, por exemplo, ou nas nossas mentorias também com os nossos alunos. Mestre, como que eu sei que eu já estou no nível da minha prova e que eu posso passar para um próximo assunto? Essa é uma grande dúvida que a rapaziada tem por aí. Senhores, vamos lá. Como que eu sei que eu estou no nível da prova? Se você pega questões anteriores do concurso que você quer, estou pegando questões da ESA, tô pegando questões da EAR ali, que são provas de níveis semelhantes, estou conseguindo fazer, tá fluindo legal, não estou tendo dificuldade, às vezes até peço uma questão ou outra ali da SpaceX, alguma coisa nesse sentido, Brasil. Lindo. Pode passar para o próximo assunto. Agora, se você acha que estou muito tempo nesse assunto, não estou conseguindo fazer as questões da minha prova, mas eu tenho que correr porque eu tenho um edital para fechar e passa, não adianta. Não adianta você estar perdendo seu tempo, porque você vai passar para o próximo assunto sem ter aprendido o anterior e aí? Vai chegar lá na prova. Lá vai ter que voltar. Vai chegar lá na prova. Você vai conseguir fazer? Não vai. Então você tem que certificar de aprender e você faz dessa maneira, tá? Não adianta queimar etapa. Não adianta você pensar... O que tá ligado com o passo 2 também, tá ligado com o passo 2. Não adianta você pensar, não, pô, mas eu já tenho que passar para o próximo. Não esquece. Você tem que estudar para aprender. Aprendeu? Passou. Você tem que entender o seguinte, existem assuntos na matemática que você vai aprender mais rápido. Por exemplo, por conjuntos é a matéria que você aprende mais rápido. O início de função, função afim. Ih, cara, lembrei uma parada aqui. Tem um outro passo aí, que tu tá falando agora de conjunto de função, que esse, para quem vai fazer a prova desse ano da ESA, é muito importante. Mas esse passo vai ser um passo bônus. No final. Eu acho que esse é um dos mais importantes. Ó, eram 5. Já tá dando mais um de graça. Hoje é conjuntos e função é um assunto que mais cai, né? Mais cai. Vamos entregar o ouro pra rapaziada. Então vamos lá. Início de função ali, um pouquinho mais rápido, função afim. Mas você chega em outros assuntos. Você pega um logaritmo, pega geometria, qualquer uma delas. Plana, espacial, analítica. Você pega a análise combinatória, probabilidade, são assuntos mais rebuscados, que vão demandar, vão exigir mais tempo. Então você precisa ter esse feeling, esse controle, tá? Não adianta você pensar, não vou correr para chegar nelas e aí depois ter que voltar. Calma, paciência. Quarto passo agora, revisão. Nada adianta o cara, fazer tudo direitinho, saber estudar, tá seguindo passo a passo aqui, mas não revisa. Senhores, muito normal você esquecer. Todo mundo. Você pensa que, eu vi um assunto lá em fevereiro. Vai chegar lá na minha prova em setembro, em outubro, eu vou estar com aquilo fresco na minha cabeça. Não vou. Se não vir de novo, não. Impossível. Impossível. Mas como que eu vou colocar então tudo isso na minha cabeça? Revisão. Quando que eu faço a revisão? Você vai fazer a revisão ali no final de semana. Usa os dias úteis para aprender assuntos novos. No final de semana, utiliza para fazer exercício do que você aprendeu durante a semana. Sempre assim? Sim, isso funciona bastante. Funcionou para mim, para eu passar na EFOM, para eu passar na SpaceX, na ESA, na EAR e nos concursos que eu fiz. Para mim também funcionava. Tranquilo. Final de semana, revisãozinha. Mestre, revisão com o quê? Com as questões que você teve dificuldade, que você fez ao longo da semana. Então, por exemplo, aquela questãozinha que você não conseguiu fazer, faz de novo. Faz de novo para aquela ideia entrar na sua cabeça. Só essas não. Separa ali uma listinha de exercícios também com novas questões para você ir se familiarizando, pegar assuntos não, mas ideias novas questões e revisar batendo naquelas que você já viu também para você não esquecer. E detalhe muito importante, você vai mesclando. Porque, por exemplo, tu viu um assunto ali em fevereiro, uma semana, e aí no final de semana você já revisou ele. Mas já revisei esse assunto aqui. Sim, quando você fizer a próxima revisão no outro final de semana, você já pega questões do assunto que você viu na semana anterior e na outra. Assim você está constantemente em contato com todos os assuntos e não vai esquecer. Vai por mim. Eu acho, cara, isso aqui é um dos pontos também mais importantes, é uma chave muito importante
que é o fato da revisão, vocês perceberam que em momento algum a gente falou, pega os teus resumos? Em momento algum a gente falou, vai fazer uma revisão? Pega as tuas anotações, os teus resumos, dá play na aula de novo, assiste a aula novamente. A gente só está falando aqui de fazer revisão com questões. Senhores, a matemática, é o que o Borbas falou aqui, ela é repetição. Ela é você ver vários modelos diferentes, ao ponto de, vai chegar um ponto que você vai fazer tanta questão, lá na prova vai acontecer o seguinte, tu vai ler questão, nem terminou de ler, tu já vai saber o estilo de questão que é. Eu vou dar um exemplo muito prático, tá? Vamos botar que tu tá na tua casa, acabou a luz da tua casa. Acabou a luz, cara. Porra, caramba, acabou a luz. Se você tiver que ir ao banheiro, vamos botar que tá tudo escuro, você vai saber mais ou menos onde você tem que ir, não vai? Por quê? Porque você já fez esse caminho tantas vezes que é natural. E virou um hábito para você. Agora, se você vai num lugar que você nunca viu na vida, acabou a luz, você vai ao banheiro como? Tu tá no meio do escuro, cara, tu tá perdido. Fazer questões de matemática é essa mesma ideia. Você faz tantas vezes que quando chega na prova, você não tá no escuro. E ainda que de repente tenha alguma coisa ou outra que vai te causar uma dificuldade, o teu cérebro inconscientemente já pegou tanta informação de tantas questões que você vai trilhando um caminho, mesmo que inconsciente, porque virou um hábito, é repetição. Não adianta você na matemática ficar fazendo resuminho colorido. Desculpa, eu sei que é muito bonito, eu sei que tem gente que adora, faz aquelas cores, aquelas letras, né? Porra, aí tira aquela foto, pá, faz uma mídia, maneiro. Mas, cara, tem que fazer questão. Só quer fazer um resumo? Tudo bem, faz ali um formulário, né? Umas formulazinhas de PA, de PG, triângulos, Brasil. Mas não é para, vou revisar, vou pegar esse formulário aqui e vou ficar lendo. Eu vou revisar, vou dar play na aula novamente. E eu estou errando muita questão, vou ter que dar play na aula de novo. Não, cara. Revisão é feito com questões. Errou a questão? Assiste a resolução e refaz. Porque se você ficar fazendo revisão de forma passiva, que é o quê? Resuminho, não vai dar. Não vai. Então, quarto passo, senhores, revisar, muito importante. Agora, quinto passo é você saber conhecer a sua prova. Pô, mestre, como assim? Detalhe, você pode utilizar os simulados como uma excelente forma de revisar. Só que para você fazer simulado, você precisa conhecer a sua prova. No caso da ESA, a prova de matemática são 14 questões. No caso da SpaceX, são 20. No caso da EA, são 24 questões. Então, assim, qual que é a ideia? Você precisa fazer um simulado de matemática que esteja alinhado com a sua prova, em quantidade de questões, em nível de dificuldade. É muito importante, principalmente aqui no nível de dificuldade, para você não perder tempo, para você, primeiro, achar que está tranquilo e não está, porque você não está fazendo o nível da sua prova, ou pegar assuntos que sejam mais difíceis e vai te atropelar. Não, você tem que pegar questões que sejam do nível da sua prova. E o que acontece, Igor, é que muita gente que não tem muita experiência, às vezes, não, pô, hoje eu vou fazer um simuladinho aqui, ver os assuntos, joga no Google questões desse assunto aqui, beleza. Faz ali o simulado, só que não sabe se realmente aquele tipo de questão, do jeito que é cobrado, do nível de dificuldade, vai ser o mesmo abordado lá na prova. Cara, e aí ele fala, pô, fiz o simulado aqui da ESA de 14 questões, acertei 2, 3, pô, fica frustrado, acha que nunca vai passar desse jeito. Cara, eu fico vendo, né, a gente recebe ali, às vezes, o pessoal manda algumas questões ali pra gente dar uma olhada, e eu falo, cara, mas essa questão da onde? Essa questão do simulado que eu peguei aqui num grupo de estudo, que eu peguei no YouTube, que eu peguei na internet. Eu falo, cara, mas essa questão nunca cairia na prova da ESA. Maluquice, loucura. Aí tu tá perdendo tempo, sei lá, vou dar um exemplo, binômio de Newton. O cara faz um simulado ali, vê uma questão de binômio de Newton, para quem não sabe, é um assunto que está no edital da ESA, sendo que é um estilo de questão que nunca poderia cair na prova. Binômio de Newton tem 2 maneiras de cair na prova. É sempre daquele jeito. Ou cai... E quando cai, né? Ou vai cair de um jeito ou de outro. E assim, vai ser daquele jeito. Não vai fugir daquilo que a gente conhece, a gente isso não é só para binômio, né? Não. Isso vale para log, para conjunto, para PA. Para PA. Então, o teu simulado, ele tem que ser de acordo com a tua prova. Tá? Pô, vai fazer a prova da ESA? O teu simulado tem que ser de acordo com a prova, do jeito que vai cair lá. Eu vou dar um exemplo. O que a gente costuma fazer nas nossas aulas? A gente mostra, ó, a gente tá lá explicando a teoria, tudo bonitinho e tal. E em muitos momentos a gente faz o seguinte, rapaziada, estamos passando essa parte aqui porque tá no edital, porque a gente precisa passar. Mas isso aqui não cai, não tem o costume de cair. É a mesma coisa em questões. Rapaziada, vocês precisam disso aqui, desse tipo de questão, direto ao ponto. Agora, uma outra parada importante, além do simulado ele ser de acordo com a prova, é fazer as questões
no simulado de assuntos que ele já viu. E subindo aos poucos, né? Isso é muito importante, porque muita gente coloca na cabeça assim, ah, não, pô, só vou fazer simulado quando eu fechar o edital. Tá errado. Tá errado. Não é assim que faz simulado. Como que eu faço? Você vai trabalhar em cima dos assuntos que você já viu. Então, por exemplo, mestre, vi matemática básica, vi conjuntos e início de função. Dá tranquilamente para você fazer um excelente simulado só com esses 3 assuntos. Aí você progride um pouquinho. Ah, já vi função afim, já vi função quadrática, peguei exponencial. Já tem 6 assuntos. 6 assuntos. Dá para você colocar 2 de cada uma e escolher mais outras 2 questões aí para fazer um bom simulado para essa, por exemplo. Então, assim, à medida que você vai avançando, você vai colocando mais assuntos e vai chegar num determinado momento que você já vai ter o edital inteiro. Mas não pode deixar para ver isso só lá no final. Não, cara. Você tem que treinar suas habilidades desde o início. Porque quando chegar lá na frente, você já tem uma estratégia de prova, já sabe como fazer. E isso é muito importante. Aqui, por exemplo, nosso curso, todo mês tem um simulado com questões inéditas. E a gente não pega, pô, estamos aqui em fevereiro, por exemplo. Ah, já vou colocar geometria plana, já vou colocar analítica, probabilidade. Não, está no início, estamos no início. Geralmente, o que o cara viu nessa época? Matemática básica, conjuntos, funções. Ah, quais funções? Vários tipos. O início, para você entender o que é uma função, o que não é, quais são os tipos, afim, quadrática. E aí a gente vai progredindo, vai passando o tempo. Ah, mestre, mas tem certeza que vai dar tempo? Vai dar tempo. Vai chegar lá no final do ano? Tenho certeza que você vai ter visto tudo, vai ter pegado todo o edital, sem pressa, aprendendo. Isso que é importante. O simulado, a gente vai colocando aos poucos assuntos. Muitos de vocês aí cometem o seguinte erro. Pega um simulado na internet para fazer. Coloca lá, simulado ESA no Simulado ESA. Aí tem um monte, né? No YouTube, aí pum, ou nos grupos de estudo, aí pega um simulado. Aí você não viu log, você não viu função modular, você não viu análise combinatória, e aí você pega um simulado para fazer e tem esses assuntos. Aí você erra. Aí o que você faz? Eu tenho que correr com o edital. Eu ainda não vi esse assunto. Eu tô errando. Meu Deus, das 14, eu só acertei 2. Mas será que das outras que você errou são assuntos que você já viu? Você não viu, como é que você vai se cobrar por algo que você não viu? Então, o simulado ele tem que ir subindo aos poucos, com o estilo de questão que vai cair na tua prova, com assuntos que você já viu. E aí está a importância de você ter um bom curso com um bom direcionamento. O resultado dos nossos alunos falam por si só, né? Para quem segue a gente no Instagram e até que no YouTube mesmo, a gente posta algumas entrevistas aí, pessoal que não sabia nada, não sabia somar, e, porra, hoje está indo para o período básico da ESA, ou já está lá na ESA. Isso é muito satisfatório. Pô, dá muito orgulho pra gente. Agora, esse lance de reconhecer a prova e os assuntos, ele está diretamente ligado com o 6º passo. Olha o bônus aí, ó. Para quem ficou até o final aí... Esse vídeo tá até longo, mas, pô, cara, isso aqui é uma aula, tá? Quem ficou aqui até vai seguir bonitinho o que a gente está falando, isso aqui é uma verdadeira aula. Tá? É só fazer o que a gente está falando. É só fazer. E esse 6º passo é o seguinte, o cara nessa época ele já viu conjuntos, matemática básica, de repente alguém já até viu log, progressão aritmética, né? Assuntos muito importantes, log cai todo ano na prova, PA do mesmo jeito, sempre tem uma questãozinha lá. E aí o que aconteceu? A gente postar muito conteúdo aqui no YouTube e o pessoal às vezes pergunta, pô mestre, eu queria participar do curso de vocês, mas eu ainda não tenho condições, né? E a gente vê esses comentários, a gente que realmente faz para ajudar. Então a gente vai dar um presente para você. O 6º passo é um curso gratuito de matemática. Curso gratuito de matemática a gente vai ensinar exatamente. Nós vamos fazer questões com apostila gratuita. Conjuntos, função, o que costuma cair todo ano? PAzinha, log. Mas só que não é fazer questõezinhas quaisquer. É questão como? Da prova. Questões que você vai olhar e falar assim, pô, essa questão aqui tá boa, diferenciada. Esses caras que conhecem realmente a banca. Exatamente desse jeito. Então, assim, vai ter questões que já apareceram na prova da ESA, questões inéditas que nós formulamos aqui para os nossos simulados, você não pode perder. Ah, mestre, mas vamos lá, essa aula é para quem? Cara, para todo mundo que vai fazer a prova da ESA. Por exemplo, pô, mestre, ainda não comecei a estudar, o momento é agora, para você iniciar os seus estudos e aprender com quem realmente entende. Porque a gente vai partir do início do edital, conjuntos, depois função, e vamos progredindo, mostrando para você como vai ser. Justamente para quem acha que está difícil, não está conseguindo acompanhar, principalmente as pessoas que ainda não têm condições de fazer parte da nossa família aqui, do nosso curso. Vai ser a oportunidade de você aprender a nossa metodologia,
que a rapaziada tá ligada como é, diferenciada. Para quem já viu, é uma excelente forma de você revisar. O que a gente falou, quarto passo, revisão. Faremos inúmeras questões para você não se esquecer das principais propriedades desse assunto. E para quem está nesses assuntos, está com dificuldade, é a oportunidade de destravar. Obrigação, cara. Obrigação, assim, vou te falar a verdade. Obrigação participar desse curso gratuito que nós vamos fazer. Então, sexto passo. Participar do curso gratuito de matemática da ESA, tá? Semana Matemática para a ESA. Como é que o cara faz para participar? O link vai estar aqui embaixo, né? Só fazer a tua inscrição aqui, você vai ser redirecionado para o grupo do WhatsApp, que lá a gente vai montar uma apostila. A apostila tá maneira, né? E ó, cara, essa toda apostila aula aí... tem, tá? Toda aula tem a apostila no padrão com textos mostrando para você o que você vai fazer para estudar e questões. Várias questões. Essa apostila vai ter esse tipo de questão você não precisa fazer. Esse tipo você precisa fazer. Mostrando exatamente por que você tem que fazer esse, que é o estilo da prova da ESA, e por que você não precisa fazer esse. E com questões para você treinar. Cara, pô, é... De graça. Pô, é de brincadeira, graça. né? Pô, tenho certeza que vai ser de graça, cara. Já falamos, né? É, não teve jeito, né? Então participa desse curso gratuito, a aula vai ser a partir do dia 4 de março, o link vai estar aqui embaixo, tá? E vamos revisar os 6 passos rapidinho? 6 passos, rapaziada. Bora lá, vem com a gente aqui. Primeiro, reconhecer as dificuldades. Segundo, não pular etapa. Terceiro, saber estudar e ter paciência. Quarto, revisão. Quinto, simulado. E sexto, e muito importante, participar da nossa Semana da Matemática. É isso aí, senhores. Para quem gostou desse vídeo, o que tem que fazer? O vídeo ficou bom. Dá uma moralzinha pra gente aí, ó. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal, o espaço de comentários aqui tá aberto. Se você tem algum tipo de dúvida, dificuldade, pode deixar aqui. E faz o seguinte, cara, comenta aqui pra mim qual é o assunto de matemática que você tem mais dificuldade. E quer aprender. De repente, a gente faz uma aula especial. Só desse assunto aí. Só desse assunto. Manda aqui. Ah, pô, mestre, eu tenho muita dificuldade em log, em conjunto. Manda aqui nos comentários aqui. Tamo junto, rapaziada. Essa é a tropa do Conduta Militar e ninguém fica pra trás. Bora.